Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais uma vez estamos aqui recapitulando a lição da Escola Sabatina, que o tema de hoje vai ser Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Então continue nos acompanhando e sendo muito abençoado por esses vídeos. E vai dizer um pouco aqui a lição sobre os perigos, as graves consequências de você negar a ressurreição de Cristo, de como essa é a nossa única esperança, como o título já fala. E eu vou ler aqui 1 Coríntios 15, do 17 a 19, que vai exemplificar bastante o que eu acabei de falar agora. Vai dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Vou pedir para o Henrique falar um pouco o que ele pensa sobre esse versículo. É curioso, né? Paulo usa palavras fortes aqui, né? E eu lembro, quando eu aprendi a matemática, que tinha provas por absurdo. Que você tem uma fórmula. Será que essa fórmula funciona mesmo? E aí o professor pegava um número extremo e via se a fórmula dava certo. Ou tentava negar a fórmula e ver se fazia sentido. Então, quando Paulo fala se esperamos Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens, né? Quando você deposita sua esperança em algo falso, é como construir todo um prédio numa fundação falida, que vai cair. Ou Jesus disse, né, a expressão do Senhor Jesus, uma casa construída na areia. Sim. Vai vir os ventos, as chuvas, as tempestades e vão derrubar aquela casa. Então, quando você constrói a sua vida baseada numa falsa esperança, tipo um castelo de cartas, né? Quando tomba tudo, você fica literalmente sem chão. E tudo que você acredita cai. E até fazendo um gancho aqui, antes de voltar ao tema da ressurreição de Cristo, a sensibilidade que temos que ter quando a gente quer falar do Senhor Jesus, da nossa doutrina, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina da igreja na qual cremos, é muito fácil defender a doutrina bíblica na qual cremos, mas temos que ter sensibilidade que quando eu estou tirando alguém do erro, a pessoa às vezes tem esperança naquilo. E isso pode derrubar todo o sistema de crença que a pessoa tem. Então, quando você crê em algo errado, seu mundo cai, sua casa cai. Então, por exemplo, quando Paulo até comenta, né, que você tem uma falsa doutrina que é muito enraizada, a questão da situação dos mortos, na condição dos mortos. E a maioria das pessoas, infelizmente, creem numa fé não bíblica, uma deturpação da fé bíblica. Quando alguém morre, ela vai imediatamente para o céu ou para o inferno. E não é isso que a Bíblia revela. A Bíblia revela a morte como um sono. E quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os salvos, todos os salvos. E ele comenta aqui no verso 18, né? Assim está na minha tradução. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado, então Adão, Eva, Abel, Davi, Salomão, enfim, Sansão, Daniel, enfim, todos os salvos, todos aqueles que morreram na fé do Salvador que viria, morreram em vão. E imagina que coisa horrível, né? Você morrer acreditando em algo falso. Só que quando você crê que o morto ele vai imediatamente para o céu, para o inferno, o que não é verdade, o morto santo espera a volta de Cristo para ressuscitar corporalmente, e o morto ímpio está aguardando também sem consciência a segunda ressurreição. Mas se eu acho que quando alguém morre vai imediatamente para o céu, repara que a volta de Cristo perde valor. Vamos supor, fato verdadeiro, há poucas semanas eu sepultei uma querida tia, que foi uma mãe para mim, e eu creio em nome de Jesus que ela está salva em Jesus, eu creio, Deus deu evidências disso, aleluia por isso. Mas se eu acho que ela está
imediatamente no céu, a volta de Jesus perde sentido, perde poder, porque quando eu morrer eu vou vê-la. E não, quando Jesus voltar, além de ver o meu Senhor Jesus, eu vou encontrar também com a minha tia querida, minha tia Laurinda. Então olha como a falsa doutrina tira o poder da ressurreição e o poder do amor que o cristão deveria ter pela volta de Cristo. A volta de Cristo ela perde sentido. Eu vou estar no céu mesmo. Ou mesmo a questão do inferno, olha que coisa injusta. Eu tenho uma vida de 50 anos, vamos supor, e cometi meus pecados. Então, vamos supor que eu pequei durante 50 anos, e eu vou ser torturado pela eternidade num fogo eterno, não faz sentido. É injusto eu sofrer eternamente por uma vida de pecado. Claro que o ímpio não arrependido, ele vai sofrer, ele vai pagar o mínimo necessário para que a justiça seja cumprida. Que quando a minha justiça do Henrique, ela é corrupta, e eu quero te esganar e te punir, ver você sofrer. Quando Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, ele pune, ele traz a justiça sobre o pecador não arrependido, ele só pune o mínimo necessário para que a justiça seja cumprida. Não é à toa que Jesus comenta, alguns vão receber mais açoites do que outros, proporcional à luz que teve. Então, porque Deus não tem prazer nisso. Mas, voltando à questão da ressurreição, a ressurreição de Cristo, ela é a esperança não só do cristão, se bem que Adão era cristão também, né? Mas desde o primeiro morto, vai cair na prova, bancada aqui, quem foi a primeira pessoa que morreu? Primeiro salvo que morreu aqui? Abel. Desde Abel morreu com essa esperança. Se Jesus não ressuscita, não vence a morte, Abel morreu em vão. Abel morreu em vão. E isso é muito pesado. A gente lê, né, as palavras de Paulo e a gente não percebe o peso, a responsabilidade dessa palavra. 1 Coríntios 15, 18, que se Jesus não vence a morte, não vence a sepultura, Abel morreu em vão. Todos os santos morreram em vão. A minha amada tia morreu em vão. Eu morreria em vão. E a gente às vezes esquece o peso, o poder que a ressurreição de Cristo teve, né? É a fonte da nossa esperança. Eu estava morto nos meus pecados. Se Jesus não vence a morte, não vence... E, aliás, dois âmbitos, né? Ele tinha que ter uma morte sem pecado. Porque se Jesus pecasse, até dói falar, até dói o cérebro quando eu falo isso, né? Se Jesus pecasse, ele merecia morrer, como o ladrão da cruz, falou para outro ladrão. Olha, nós somos pecadores, nós merecemos estar aqui, não esse justo. Ou seja, ele olhando para Jesus, percebeu, eu sou um pecador, mas esse homem pendurado aqui no meio entre nós, ele não, ele é justo. E foi o único que chamou ele de rei naquele momento. Mas é o assunto para outro dia. Se Jesus peca, a morte dele seria em vão, porque ele pecou, então morreu. Então ele morreu sem pecar. E além disso, ele venceu a morte. E agora os meus pecados são pagos pela morte dele, e a minha ressurreição é garantida porque ele venceu a morte que eu mereceria também. Então, a gente fala isso de uma forma tão simples, mas olha como a doutrina falsa, a falsa doutrina que os mortos têm... a gente crê na vida eterna, mas a vida eterna daquele que é salvo em Cristo. E não na vida eterna inerente ao ser humano. Né? Porque até se eu creio que o ímpio vai para o inferno imediatamente e vai ser torturado para sempre, olha que curioso. É como se a serpente tivesse certa. Certamente não morrereis. Não foi essa a acusação de Satanás? Lá não é? Não. Pode comer, certamente não morrereis. Que é o contrário do que Deus falou. Se comer, vai morrer. A serpente falou, não vai. Se eu creio na imortalidade incondicional da alma, ou seja, eu sou imortal, independente da salvação em Cristo ou não, é como se a serpente tivesse certa. Sim. Então, olha como a falsa doutrina, além de nos colocar a esperança no erro, tira o poder e o amor que temos na ressurreição e na volta de Cristo. É duro isso. É duro isso, né?
nós estaríamos mortos nos nossos pecados, e mereceríamos morrer. Os mortos iam continuar mortos. Então Abel ia continuar, não quero ser rude aqui, mas eu quero fazer um choque de propósito. Abel ia continuar lá, comida de minhoca. Sim. Ou para quem crê, né, que Deus criou tudo, a gasolina que eu ponho no meu carro, que vem do petróleo, que provavelmente surgiu por causa do dilúvio, que soterrou toda uma massa orgânica. Então tem uma célula de Abel dentro do tanque do meu carro, petróleo. Brincadeiras à parte, Abel morreu em vão. E nós seríamos os mais miseráveis porque a minha esperança estaria fundamentada na mentira. Isso é muito pesado. Mas Cristo, Ele é a verdade. E quem crê tem a vida eterna. Amém. Pode não entender exatamente, mas como é que o morto ressuscita? Amigo, eu não sei. Na eternidade a gente vai conversar com o Senhor Jesus e Ele vai tentar explicar para a gente, mas nossa mente não consegue entender. Mas Ele é Deus, Ele tem a vida eterna, Ele pode dar a vida e ressuscitar aquele que nele crê, e é nisso que nós cremos. Essa é a nossa esperança. Sim. Na eternidade a gente vai ter muitas perguntas para fazer, porque serão respondidas. Amém. A gente está assim, bem ansioso para ter essas respostas e poder realmente desfrutar dessas verdades especiais que o Senhor colocou na sua palavra, e lá a gente vai ter o significado delas falado, mostrado de forma ampla, para que a gente possa ser cada dia mais sábio e próximo e parecido com Ele. Eu vou pedir para o Daniel fazer uma oração nesse momento. Vamos fazer oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo estudo dessa lição. Agradecemos, Senhor Deus, pelo Senhor nos fazer entender um pouco mais sobre a sua justiça. Nós, muitas das vezes, quando queremos ser justos, praticamos apenas uma justiça compensatória, né, Pai? Alguém me fraudou algo e eu tento fraudar algo em compensação àquilo que foi fraudado para tentar compensar essa falta. Mas a tua justiça é uma justiça redentiva, Pai, que tem como finalidade de trazer redenção, justificar, de tornar justo, né, Pai? E agradecemos ao Senhor, porque uma vez que não encontramos justiça em nós mesmos, o Senhor enviou aquele que tinha justiça própria, Pai, para que, através de sua vida, pudesse ser otorgado a nós, Senhor Deus, essa justiça, e essa justiça viesse ser as nossas vestes, Pai, diante de Ti, para esconder a nossa nudez e a nossa vergonha dos nossos pecados, Pai. Amém. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a acreditar, Senhor Deus, amar e aguardar a Tua vinda, Pai. E assim, junto com a Tua vinda, possamos, Pai, ter certeza daquilo que está escrito na Tua palavra, as Tuas verdades, e não ser corrompidos, Senhor Deus, por suposições e por interpretações humanas, Senhor Deus, e falhas, que contradizem aquilo que o Senhor diz e aquilo que o Senhor fala. Que o Senhor nos ajude a estarmos alicerçados na pedra que é Jesus Cristo e na verdade que é a Tua palavra, Pai, e não nas nossas interpretações e nem, Senhor Deus, nas nossas percepções, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter uma semana abençoada de estudo, de proximidade contigo. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Amém. E que a cada dia mais possamos estar firmes nesse estudo tão maravilhoso essa semana. E não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, @adventistas_caixambi. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.